E hoje veremos, de maneira resumida, do capítulo 41 ao capítulo 46 do livro de Gênesis. Nos capítulos anteriores, estudamos um pouco sobre José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E José agora se encontra preso na prisão do Egito. E a partir do capítulo 41, daremos continuidade à história de José. Já nos primeiros versos, vemos que Faraó, ou seja, o rei do Egito, uma espécie de presidente, na verdade, mais do que isso, já que o faraó poderia, se quisesse, criar leis e remover leis já existentes, mesmo sem a autorização dos outros conselheiros. Ele poderia fazer quase tudo, inclusive mandar matar alguém. Faraó, nos tempos antigos, era uma espécie de semideus. Porém, ele não podia modificar as leis religiosas que existiam no Egito, em que se adoravam muitos deuses, inclusive o próprio faraó era considerado uma espécie de filho de Deus na terra. Então, o faraó teve um sonho à noite, e esse sonho grandemente o perturbou. Mas não conseguia encontrar ninguém em todo o Egito que conseguisse interpretar o sonho de Faraó. E no verso 9, o copeiro-mor que vimos nos capítulos anteriores se lembrou da época que ele havia sido preso e tido um sonho na prisão, e que José havia interpretado esse sonho, e aconteceu exatamente do jeito que José havia falado. Por isso, o copeiro-mor fez saber a Faraó sobre José. E então Faraó pediu que chamasse José. E então mais tarde, Faraó se encontra com José, narra todo o sonho que teve, e José dá a interpretação. E a interpretação foi a seguinte: que nos próximos 7 anos haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Porém, após esses 7 anos, haverá uma grande fome que se estenderá também durante 7 anos. E tão grande será essa fome que ninguém se lembrará que no passado houve fartura. E José insiste com Faraó para que ele se previna e coloque um homem entendido, um homem sábio, para administrar os alimentos do Egito, para estoque, para que daqui 7 anos, quando a fome vier, o Egito tenha alimento estocado. E Faraó se maravilhou de José. E no verso 39 é dito: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E também no verso 40: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E aqui vemos que José se tornou o homem mais importante do Egito, e apenas Faraó era maior do que José. E todos se ajoelhavam perante José.
No verso 46, vemos que José era da idade de 30 anos. Vale ressaltar que quando José foi enviado ao Egito como escravo, ele tinha apenas 17 anos de idade. No verso 47, vemos que de fato os 7 anos de fartura vieram, e também nos versos que se seguem é dito que José fez um ótimo trabalho administrativo e ajuntou muitíssimo alimento para o futuro que viria. E José se casa com a filha de Faraó e tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Já nos últimos versos do capítulo 41, vemos que os 7 anos de fome começaram, e não apenas na terra do Egito, mas nas terras ao redor, e que todos das terras ao redor vinham até o Egito para comprar mantimento, já que José havia estocado mantimento. E assim o Egito crescia mais e mais em poder sobre as outras terras ao redor. E agora partiremos para o capítulo 42. Quando Jacó soube que havia cereais no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão parados olhando uns para os outros? E acrescentou: Eu soube que há cereais no Egito. Desçam para lá e comprem cereais para nós, para que fiquemos vivos e não morramos de fome. Assim, 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar cereal. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, o caçula, com os outros irmãos dele, pois disse: poderia lhe acontecer um acidente fatal. Então aqui vemos que os 10 irmãos de José agora partem rumo ao Egito atrás de comprar mantimento. Porém, o irmão caçula de José, Benjamim, não vai, pois Jacó tem medo de que aconteça algo com ele. Pois, depois que José supostamente faleceu, Jacó passou a amar mais o seu filho caçula, Benjamim. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os imediatamente, mas escondeu deles sua identidade. Perguntou-lhes então, rispidamente: De onde vocês vêm? Eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar alimentos. Assim, José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E a partir do verso 9, José discute com seus irmãos, dizendo que eles, na verdade, são espiões que vieram ver a debilidade da terra do Egito, para que depois venham e ataquem a cidade. Mas eles argumentaram para José que, na verdade, eles eram apenas estrangeiros que vieram para comprar mantimento, filhos de um único homem, chamado Jacó, e que também havia um outro irmão, o caçula, que não veio para a viagem. E eles ainda disseram que havia um outro irmão que já havia falecido. Então, no verso 14, José diz que, na verdade, eles sim são espiões e serão presos, a não ser que envie a ele o menino mais jovem, o caçula Benjamim. E aconteceu que eles ficaram presos por 3 dias, e depois José os liberou. Deixou apenas um irmão na prisão. E disse: Comprai os alimentos e voltai para a sua terra, e trazei o jovem Benjamim. E enquanto isso, um dos irmãos de José
ficou preso e não pôde sair da terra do Egito. E eles compraram alimento, e é dito também que José pegou o dinheiro deles e colocou de volta nos pacotes de alimento, sem que eles notassem. E a partir do verso 29, os irmãos de José contam a Jacó tudo o que aconteceu. Já no último verso do capítulo 42, Jacó se recusa a deixar que seu filho mais novo, Benjamim, vá à terra do Egito, para libertar Simeão, que ficou preso no Egito. E agora vejamos a continuidade dessa história no capítulo 43. O tempo se passa e os alimentos se esgotaram novamente. E os filhos de Jacó são obrigados a ir novamente ao Egito para comprar mantimento, e discutem com Jacó, pois eles só poderiam comprar mantimento novamente se Benjamim fosse com eles. E por isso Jacó permite. Eles pegam o dinheiro que havia sido devolvido na viagem anterior e também juntam alguns presentes para dar a José. E assim eles foram para o Egito. Chegando lá, José os recebeu e preparou um banquete. E Simeão, que estava preso, foi solto. E nos últimos versos do capítulo 43, também é dito que José mostrou a seus irmãos o lugar em que cada um devia se sentar, na mesa. E José os colocou em ordem de nascença, do menor para o maior e do maior para o menor. E todos se admiraram com isso, pelo fato de José saber quem era o mais velho, quem era o mais novo, e a ordem de todos os filhos. E agora veremos o capítulo 44. Mais tarde, José ordenou ao homem que era encarregado da sua casa: encha as sacas dos homens com alimentos, tanto quanto eles puderem transportar, e coloque o dinheiro de volta. Mas também coloque meu cálice, o cálice de prata, na boca da saca do mais novo. De modo que ele fez o que José havia ordenado. E pela manhã cedo, os funcionários de José alcançaram os irmãos de José, que já haviam partido de volta para Canaã, e disseram que eles haviam roubado o cálice de prata de José. E no verso 9, os irmãos de José dizem: aquele com quem de teus servos for achado o cálice de prata, que morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor, o governador do Egito. Já que José era o governador do Egito daquela época. E também vale ressaltar que o seu nome fora modificado. O faraó trocou o seu nome de José para Zafenate-Paneia. E nos versos seguintes, os irmãos de José tentam convencê-lo para não ficar com Benjamim como escravo, pois essa tinha sido a decisão de José, que aquele que pegou a taça de prata, o cálice de prata, se tornaria seu escravo, e quanto aos outros irmãos, poderiam ir embora em paz. E concluímos o capítulo 44. E agora, no capítulo 45, José se revela aos seus irmãos e conta toda a verdade. Perdoa os seus irmãos
e pede para que eles voltem e tragam Jacó para morar com eles no Egito. E nos versos que se seguem, os irmãos de José partem para a terra de Canaã e contam a seu pai, Jacó, tudo o que aconteceu. Jacó, em primeira instância, não acredita. Mas Jacó, vendo as carruagens de mudança que José entregou para que Jacó e sua família, seus parentes, pudessem ir ao Egito, e também vendo Jacó a quantidade de alimentos e demais coisas que José enviara, acreditou Jacó nas palavras de seus filhos. E no verso 28 ele diz: Basta, ainda vive meu filho José? Eu irei e o verei antes que morra. E agora no capítulo 46, para concluirmos mais um estudo simplificado, Jacó, seus filhos, seus netos e suas noras e parentes foram para a terra do Egito. A partir do verso 8 até o verso 25, temos uma lista, uma genealogia dos filhos de Jacó e de todos os parentes de Jacó que foram morar no Egito, totalizaram 66 pessoas. E nos últimos versos do capítulo 46, Jacó se reencontra com seu filho amado José e passa a morar com ele. E aqui concluímos um resumo dos capítulos 41 ao 46 do livro de Gênesis.